Então, voltando, pessoal, dentro do calvinismo, então vamos pensar somente nessas duas colunas aí do calvinismo. O que que nós temos? Nós temos o supra-lapsarianismo e o infra-lapsarianismo. No supra-lapsarianismo, o que que nós vamos ter? Veja só, a predestinação, ela vindo antes da queda. Então, Deus vai predestinar, ok? Ou seja, vai eleger os que vão crer, ok? E vão crer e outros vão ser rejeitados para a perdição, né? Então, nessa ideia do supra-lapsarianismo, é uma ideia da dupla predestinação. Então, o que os calvinistas supra-lapsarianos dizem? Que Deus predestina o homem, um grupo para a salvação, e predestina um outro grupo para a condenação, tá? Então, isso aí é um grupo calvinista radical, eles pensam desta forma, ok? Então, primeiro Deus predestina, né? Depois, Deus cria tanto os eleitos quanto os rejeitados. Então, veja, nesse pensamento supralapsariano, Deus, então, ele primeiro planejou a questão da predestinação. E nesse decreto, nesse planejamento divino, já estava na mente de Deus, né, predestinar, tanto para a salvação como para a condenação. Isso é um pensamento calvinista supralapsariano. Então, não são todos os calvinistas que pensam assim, como nós vamos ver. Então, aí nós vamos ter que Deus criou tanto os eleitos quanto os rejeitados. Tá? É o segundo ponto. Aí, veja só nesse círculo vermelho, né, nesse retângulo vermelho do supralapsarianismo, tem lá, Deus decretou a queda. Então, ele vai primeiro, nesse pensamento, ele vai primeiro destinar ou predestinar alguns para a salvação, outros para a condenação, não é? Aí veja só, ele cria, aí nós temos a criação dos seres humanos, tanto dos eleitos como dos rejeitados, e aí depois Deus decreta a queda. Isso é o pensamento supralapsariano. Veja só, depois que ele decretou a queda, ele proporcionou a salvação somente aos eleitos, ok? E ele então vai salvar somente os eleitos. No infralapsarianismo, que é uma outra linha calvinista, vai dizer que Deus criou a todos. Então, primeiro Deus cria todos, né? Aí Deus permite a queda. Depois que ele permite a queda, vem a predestinação. Essa ideia aqui de elegeu é a ideia de predestinar. Então, ele elegeu somente alguns e rejeitou o restante, tá? Depois nós vamos ver essa ideia aqui de rejeitar. E então ele proporcionou a salvação somente aos eleitos e salvou somente os eleitos. Então, é o infralapsarianismo do calvinismo. Qual a diferença? No supra, a predestinação vem antes da queda, tá? Por isso supra, tá acima. No infra, a predestinação, essa eleição aqui, vem depois da queda, é essa a ideia. Então, supralapsarianismo, você tem a queda e antes da queda Deus já predestinou, tanto para a salvação como para a condenação. No infralapsarianismo, você tem a queda, depois da queda é que Deus predestina, ok? Essa é a ideia. E no arminianismo, né? O arminianismo é uma outra linha de pensamento que nós vamos estudar mais detalhes na próxima aula, como eu disse. Então, veja, sublapsarianismo. Então, tem supra, tem infra, e aqui tem sublapsarianismo. Então, veja só, o que os arminianos dizem? Que Deus criou a todos, permitiu a queda, proporcionou a todos a possibilidade da salvação, ou de salvação, elegeu os que vão crer e rejeitou os que não crerão, e salvou todos os que creram. Então, essa ideia arminiana é a ideia mais comum
talvez em 95% das igrejas, tá? Então, as igrejas geralmente são arminianas nesse pensamento, ok? Então, nós vamos estudar essas duas linhas de pensamento. Então, vejam só, cada um de vocês já está com a mente de vocês julgando. Você vai estar dizendo, não, essa ideia calvinista está totalmente fora dos propósitos de Deus. E você pode estar dizendo, não, eu sou arminiano. Realmente, Armínio está correto. Essa ideia de que Deus criou a todos, permitiu a queda, nós não temos dúvidas, proporcionou a salvação para todos os homens. Então, Deus quer que todos os homens sejam salvos, e ele elegeu os que vão crer, e rejeitou os que não crerão, e salvou a todos os que creram. Então, veja, a nossa tendência natural é sermos arminianos. Isso é uma tendência, tá bom? Agora, vejam, outro assunto importante que nós devemos entender é a questão da eleição, a questão da predestinação. Por quê? Geralmente, nós temos muitas dificuldades de falar dessa doutrina. O que significa dizer que nós temos dificuldade exatamente, talvez, por causa dessa ideia supra-lapsariana, que mostra que Deus, então, predestinou alguns para a salvação e outros para a condenação. Isso é muito difícil de nós entendermos, ok? Então, nós, muitas vezes, temos até dificuldade de dizer que nós somos eleitos do Senhor, tá? A nossa tendência é achar que todos os seres humanos, sem exceção, são eleitos. Porém, se nós partirmos para essa linha, nós estamos dizendo, então, que Deus salvou a todos, e infelizmente não é isso que nós vemos, tá? Então, a doutrina da predestinação ou da eleição, ela é bíblica. Você pode até não entender, mas você não pode dizer que a predestinação ou a eleição não é bíblica. Não existe nenhum teólogo, desde os pais da igreja até hoje, que negam a predestinação. Todos eles creem na predestinação, todos eles creem na doutrina da eleição. Se você disser, bom, eu não creio. Se você não crê, então você é um teólogo à parte, veja só. E você está definindo uma própria teologia sua, porque em 2000 anos de história da igreja, a predestinação sempre foi ensinada, tá? Ela é uma doutrina bíblica, nós fomos eleitos. Agora, esta ordem aí da eleição, né? Porque o lapsarianismo, tanto no calvinismo como no arminianismo, fala de uma ordem. Essa ordem, na verdade, se nós formos ver, nós não podemos definir com clareza. Nós podemos até ter a nossa ideia, né? Então, por exemplo, a eleição ocorreu antes ou depois da queda? A Bíblia não trata desse assunto especificamente, mas trata a questão da eleição. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Repito, apenas para que vocês tenham isso como informação, porque alguém pode pensar, pode perguntar, e eu acho que não fica bem um pastor, um professor de escola bíblica não ter pelo menos uma noção disso para conversar com seus alunos, e inclusive para dar um direcionamento para eles, tá? Então, por enquanto, fiquem com essa ideia. O calvinismo ele está dividido em supra e infra, lapsarianismo, e o arminianismo, então, tem um posicionamento definido, que é o sublapsarianismo, tá? Que também crê na eleição, ok? Vamos caminhar, então. Agora vai ficar mais fácil de vocês entenderem através dessa tela. Diferença entre os reformados. Então, vejam, uma igreja reformada é geralmente uma igreja calvinista. Então, toda igreja reformada, ela tem uma linha de pensamento baseado em Calvino, tá? Então, veja, os calvinistas, eles têm uma diferença nesse pensamento aí de infra e supralapsarianismo. Então, aqui, à direita, ou melhor, à esquerda, né,
nós temos o infralapsarianismo. Então, aqui vai ficar mais fácil, porque esse quadro é mais resumido. Então, vejam, no infralapsarianismo, né, usa-se o termo Deus decretou. Então, fala-se dos decretos de Deus. No supralapsarianismo, que está à nossa direita aí da tela, eles usam termos Deus decidiu, tá? Ok? Mas esses dois conceitos, infra e supralapsarianismo, são conceitos do calvinismo. Muito bem, então no infralapsarianismo, a ordem dos decretos de Deus, segundo essa linha. Primeiro, Deus cria, então vem a criação do homem. Segundo, Deus permite a queda, tá? Terceiro, Deus escolheu uns para a salvação e deixou outros em seus pecados. Veja que esta linha chamada infralapsarianismo, né, infralapsarianista, ela não usa o termo de dupla predestinação. Então vamos entender isso aqui, ó. Essa ideia de que Deus escolheu uns para a salvação, então Deus elegeu um grupo para a salvação e deixou, esse deixou aqui, o termo é preterição. Tá? O que significa preterir? Significa deixar de lado, significa passar e não considerar, tá? Não significa dizer que Deus predestinou esses que ele deixou, ele predestinou para a condenação. Não significa isso dentro do pensamento infralapsariano. Então, significa que Deus preteriu. Então, Deus ele escolhe alguns e o critério de escolha de eleição não é definido, tá? Não existe um critério. Para vocês entenderem essa questão de critério, acho que todos nós aqui, né, até mesmo os mais novos, já presenciamos nossas mães, os nossos avós, escolhendo feijões. O que significa? Geralmente pega um pacote de feijão, joga sobre uma mesa e vai escolhendo. Esta semente é boa, esta semente é ruim. Esta é boa, esta é ruim. Ou seja, aí nós temos um monte de boas sementes de feijão e temos aqui um monte de sementes ruins que estão quebradas, que estão com bichinho, que estão furadas. Então nós separamos e vamos cozinhar somente aquelas sementes boas. Isso é um critério humano de escolha. No critério divino, nós não vamos ver essa escolha. Este é bom, então eu vou eleger. Este é ruim, eu vou condenar. Não existe isso na Bíblia, tá? Então, dentro da doutrina da eleição, da predestinação, o que prevalece é a soberania divina. Compete a ele decidir. Então, todas as vezes que nós vamos fazer um julgamento disso, nosso julgamento é errado, porque nós não atingimos o padrão elevado da soberania de Deus. Então, nessa ideia do item 3 aqui, para os infralapsarianos, Deus escolheu alguns, ou seja, elegeu alguns para a salvação, porém, preteriu outros, ou seja, aqueles que ele não elegeu, ele deixou passar. É essa a ideia, tá? Deixou de lado. Muito bem, depois da eleição, o que Deus providencia? A vinda de Jesus Cristo, que é exatamente a redenção, e o item 5 é o Espírito Santo aplicando a redenção. Então, nós temos aí uma ordem de acontecimentos, de decretos divinos no infralapsarianismo. No supralapsarianismo, a ideia de que Deus decidiu, né? Deus decidiu. Então, veja, primeiro, aqui, Deus escolhe uns para a salvação e destinou outros para a condenação. Então, aqui no supralapsarianismo, a situação ainda é bem mais complicada, porque quando fala destinou outros para a condenação, significa dupla predestinação. Ou seja, Deus predestinou um grupo para a salvação e predestinou
ou destinou outros para a condenação. Então, como que os infralapsarianos aliviam essa situação? Com essa ideia da preterição, ou seja, ele deixou de lado alguns, tá? Então, veja, depois, então, da predestinação, nós temos a criação, Deus permitiu a queda, enviou Jesus para redimir o pecador e o Espírito Santo para aplicar a redenção. Então, essa é a diferença que nós temos entre os reformados calvinistas, tá? Então, apenas repetindo, veja que no infralapsarianismo, tá? Ocorre a queda vem antes da predestinação. Então, o item 3 aqui seria a predestinação, e se escolheu aqui é a predestinação. Então, no infra, a predestinação vem depois, né? E no supra, a predestinação é o primeiro item, tá? Então, significa que primeiro Deus decide salvar, né? Ele predestina primeiramente, para depois, então, criar, permitir a queda, enviar Jesus e o Espírito Santo aplicando a redenção. Repito, por que nós estamos estudando isso? Isto é relevante para nós? É relevante em termos de conhecimento, porém, não vale a pena ficar discutindo quem está certo, se é o infralapsariano ou é o supralapsariano. Volto a dizer, o infralapsarianismo é menos pesado, vamos dizer assim, que o supralapsarianismo, exatamente pela questão da dupla predestinação. Então, parece que o infra defende mais a questão da soberania de Deus, porém, ameniza essa questão ao dizer que Deus preteriu e não condenou. Então, preterição é uma coisa, condenação é outra. Vamos tentar clarear um pouquinho aqui para vocês. Nós estamos agora com 20 alunos na sala, ok? Então, vamos imaginar que, terminando a aula, eu envie uma mensagem específica para 10 alunos. Então, eu vou aqui no meu WhatsApp, e escolho 10 e envio uma mensagem para 10 de vocês, tá? O fato de eu ter enviado 10 mensagens para 10, ou melhor, uma mensagem para cada um dos 10, não significa dizer que eu estou rejeitando os outros 10. Essa é a ideia aqui do infralapsarianismo. Significa o seguinte, que os outros eu preteri, ou seja, eu deixei de lado, tá? Então, não significa isso aí como acepção dentro dessa linha de pensamento. Significa que Deus escolheu uns, né? Eu escolhi 10, por exemplo, eu posso fazer isso, e preteri os outros 10. Então, é uma decisão minha, tá? Como professor, fazer isso. E isso não pode trazer da parte de vocês julgamento a mim, porque eu não posso ser julgado a partir do momento que eu tenho soberania nisso. Essa é a ideia, tá? Agora, aqui no supralapsarianismo, eu faria o seguinte, eu vou escolher 10 e vou rejeitar 10, tá? Então, aí, já seria um pensamento mais radical a respeito da dupla predestinação, né? Então, o infralapsarianismo vai proteger, né, se podemos usar esse termo, a soberania de Deus ao ponto de não afirmar que Deus está escolhendo alguns para a condenação. Ainda aqui agora, veja só nessa próxima tela, vem um resuminho bem claro para vocês entenderem os termos. É possível que tudo isso esteja dando um nó na cabeça de vocês aí, tá? Mas fiquem tranquilos, nós vamos continuar discutindo isso um pouco mais na próxima aula, até que tudo isso fique bastante claro.
E vou repetir mais uma vez, a ideia é que vocês tenham conhecimento disso, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai perguntar. Se alguém chega para você e perguntar, qual é a sua linha de pensamento, calvinista ou arminiana? Você não sabe o que cada um pensa. E se alguém chega para você e complica ainda mais e fala, você é infralapsariano, é supra ou é sublapsariano? Complica ainda mais. Se você não conhecer esses termos, isso vai demonstrar que você não tem nenhuma preocupação em estudar sobre isso. É direito de cada um, eu entendo muito bem isso, tá? É direito de todos nós dizer, não, sobre esse assunto eu não tenho conhecimento, eu não tenho interesse. Porém, se nós estamos trabalhando com ensino, nós precisamos pelo menos ter uma ideia desses temas. Por isso que eu estou trazendo aqui, tá bem? Então, olhem só novamente aqui, essas duas linhas de pensamento dos reformados, calvinistas. Agora, ficando claro, o infralapsarianismo é esta ordem: Deus cria, permite a queda e predestina. Ok? No supra, Deus primeiro predestina, cria e permite a queda. Ok? Então, essa é a ideia dessas duas linhas de pensamento calvinista. Qual está correta? Não sabemos. Se formos pegar um pensamento mais ameno, nós seríamos infralapsarianos. Por quê? Porque a predestinação não é dupla, né? Ele vai eleger, ele vai predestinar alguns e vai preterir, ou seja, vai deixar de lado outros. Afinal de contas, todos estão condenados, ok? Todos estão condenados. A partir do momento que houve a queda, esse pensamento é importante para nós. A partir do momento que houve a queda, todos os homens estão condenados ao lago de fogo e enxofre. Todos, todos. Então, o que dizem os infralapsarianos? Deus, então, vai optar em predestinar alguns, porém vai preterir outros, vai deixar outros de lado. Não significa que ele está dentro desse pensamento. Não significa que ele está condenando aqueles que ele deixou de lado, dentro do pensamento. Significa que ele, então, optou por salvar alguns. Poderia salvar todos? Poderia. Mas nós não temos essa realidade, infelizmente, tá? Ok? Porque se nós caímos nessa ideia de que Deus ama todos e salva todos, né? O amor até é compreensível, mas a salvação não. Por quê? Se nós entendemos que Deus vai salvar todo mundo, nós vamos cair numa doutrina chamada universalismo. O que significa universalismo? Que no último dia todos os homens serão salvos por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia dele. Então eles vão dizer que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi para todos os homens e todos os homens são salvos. Essa doutrina se chama universalismo, porém o universalismo ele não encontra respaldo bíblico. Por quê? Porque nós sabemos que aqueles que não creram em Jesus serão condenados, e essa condenação é eterna. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu sei que foram muitas informações, muitos termos que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas, repito, estaremos amadurecendo tudo isso nas próximas aulas, ou na próxima aula, para a gente encerrar esse assunto, que é a doutrina do pecado. Ok? Então, assim nós vamos terminando a parte 2 desta aula 3.